Boa tarde ou boa noite a todos, né? Primeiro, é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre doutrina espírita com vocês. Obrigado a todos por fazerem parte do grupo. Obrigado principalmente por vocês acreditarem no nosso trabalho e principalmente por a gente poder estudar junto, né, os temas da doutrina espírita. Então, como um começo de curso, a gente vai falar um pouquinho sobre os postulados da doutrina espírita. Em primeiro lugar, a primeira questão do Livro dos Espíritos diz respeito à existência de Deus. Kardec pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, toda a doutrina espírita, todo o centro espírita, ele se baseia na crença da existência de Deus. Todo o centro espírita tem Jesus como seu modelo e guia, e posteriormente ele se aprimora e se aperfeiçoa no estudo sistemático dos livros da codificação, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as demais obras da codificação. Então, qualquer livro espírita, qualquer centro espírita, ele prima pela existência de Deus como causa primária e suprema de todas as coisas. O segundo postulado básico da doutrina espírita é que toda a doutrina espírita ela se baseia na lei de causa e efeito, ou a lei de retorno. Diz o nosso irmão André Luiz que o plantio é livre, porém a colheita ela é obrigatória. E quando ele fala isso, ele nos quer dizer que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas omissões, e que, dependendo dos nossos atos, ações ou omissões, mais à frente nós seremos chamados a dar conta desses atos e também, muitas vezes, talvez até repararmos esse erro, né? Além disso, um dos outros primórdios da doutrina espírita, que começa lá atrás com Allan Kardec, com o fenômeno das mesas girantes, posteriormente ele passa pela cestinha e termina com a psicografia do Livro dos Espíritos. Nós tivemos e temos a crença na existência do Espírito. Pois bem, para a doutrina espírita nós somos formados de três partes essenciais. A primeira, o corpo, que é a veste carnal, que nós todos envergamos. O segundo, o espírito, que é imortal. E o terceiro, um laço que liga o corpo ao espírito, que é chamado de perispírito, ou também chamado de cordão prateado. Esse espírito, ele é criado simples e ignorante. E aí vem mais um dogma, vem mais um preceito da doutrina espírita. Qual é? Se o espírito ele é criado simples e ignorante e ele precisa evoluir, necessário se faz que haja um veículo para essa evolução. O veículo para essa evolução, naturalmente, são as sucessivas encarnações. Cada encarnação do espírito vai ele desenvolvendo habilidades, desenvolvendo dons, conquistando amigos, muitas vezes tendo inimigos, até que ele consiga, né, um grau de apuração espiritual que é comparado aos espíritos puros, também chamados pela Igreja Católica dos anjos. Esse é também um dos detalhes, né, que diferencia o espiritismo de outras religiões, que é a reencarnação. A reencarnação nada mais é do que a volta do espírito ao plano Terra, onde ele vai cumprir determinadas tarefas que, antes desse reencarne, ele voluntariamente, por sua livre e espontânea vontade, ele acaba assumindo. Nós temos também, né, que dentro do espiritismo,
um dos dogmas, todo baseado na Bíblia, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, é a pluralidade dos mundos. Nós temos não só a Terra como um planeta que tem seres viventes, mas também temos outros planetas. Então a Terra hoje é situada como um planeta de provas e um planeta de expiações a caminho de um mundo de regeneração. Abaixo da Terra nós temos os chamados mundos primitivos, né? E aqui, para quem está começando no estudo da doutrina espírita, um livro muito bom que conta um pouco da história a respeito de como nós viemos para o planeta Terra, um livro do Edgar Armond, né, chamado Os Exilados de Capela. E hoje, não há dúvida, por todas essas guerras que nós estamos atravessando, por todos esses momentos de provação que a humanidade hoje está sendo sujeita, é um indício de que há uma transformação do plano Terra para um plano de regeneração. Também, na doutrina espírita, quando a gente fala de reencarnação, o espírito jamais ele regride. Então é diferente, por exemplo, das doutrinas orientais. Nas doutrinas orientais, por exemplo, eu posso vir a reencarnar como sendo um espírito de um animal, de um gato, de um cachorro, de uma planta. Isso que a gente chama de mente-psicose. No espiritismo, a evolução ela nunca retroage, ela não é retrógrada, ela não volta ao passado. Ou seja, eu vou permanecer, eu vou continuar como sendo o mesmo Arlindo, o mesmo Flávio, a mesma Juliana, a mesma Bruna, o mesmo Pedro. Dessa evolução, eu não posso regredir. Todavia, né, o que é importante nós mencionarmos a respeito disso é que nessas doutrinas orientais, né, também existe a lei de causa e efeito. Só que a lei de causa e efeito, nessas doutrinas ditas como orientais, é a figura do karma, que para nós é a lei de causa e efeito. Havendo também nessas doutrinas orientais a questão da reencarnação, porém com a possibilidade de se voltar como um animal, como uma planta, como um vegetal ou até mesmo como um mineral. O espiritismo, né, ele propaga que todos nós somos criados rudes, simples, ignorantes, e com as sucessivas reencarnações, com as sucessivas voltas ao plano Terra, nós vamos adquirindo, com o passar do tempo, muitas qualidades, vamos adquirindo muitas pessoas que nos querem bem, muitas delas se transformam em nossos amigos protetores, anjos de guarda, e também nós adquirimos alguns inimigos, alguns irmãos que a gente se prejudicou e que muitas vezes retornam ao plano familiar, como aquele irmão que tem algum problema sério de relacionamento, o parente difícil, a mãe difícil, né, o pai, o filho complicado, talvez tenha explicação em uma encarnação passada que o Espiritismo deixa nos laços do esquecimento. Mas por que deixar no laço de esquecimento? Porque se nós soubéssemos que fizemos mal a uma determinada pessoa, a um determinado homem, a uma determinada mulher, se nós o víssemos encarnados ao nosso lado, como nosso irmão, como nossa mãe, como nosso filho, aquelas rusgas do passado poderiam vir à tona e frustrar todo o plano reencarnatório que foi programado para aquele espírito. Também no Espiritismo há a possibilidade da comunicação entre o mundo dos espíritos e o mundo terreno. E isso é o que a gente chama de mediunidade. Mediunidade vem de médium, dom, uma ponte, um meio de comunicação entre o plano espiritual e o plano terra. Para isso, os seres humanos são dotados deste dom. Alguns com o dom de ver, a clarividência, a clareaudiência. Alguns têm esse dom da escrita, psicografia, que ficou muito famosa, né,
por parte de nosso querido e pranteado Chico Xavier. E nós, dentro do Espiritismo, nós temos alguns preceitos. Os atos que praticamos na nossa vida são sujeitos a um elemento essencial. Nós temos, graças a Deus, o livre-arbítrio. Nosso espírito sempre vai progredir até que ele chegue à condição de um espírito perfeito. Dentro do Espiritismo não há uma hierarquia sacerdotal como se há entre bispos, padres, coroinhas. Não. Todos os irmãos são absolutamente iguais. Todos os irmãos têm muitas funções. Aquele que não tem uma mediunidade de incorporação, ele serve na doutrinação de espírito, auxiliando o próximo. E a mediunidade nada mais é do que você desenvolver a caridade. Por quê? Porque um dos preceitos também que Kardec nos deixou foi de que fora da caridade não há salvação. E, além disso, o mestre Kardec também nos colocou: espíritas, em primeiro lugar, amai-vos; em segundo lugar, instruí-vos. Também é muito importante a gente, nesse primeiro encontro, falar a respeito de que todo o serviço de caridade prestado numa casa espírita, ele deve ser gratuito. Jesus, ele nunca cobrou absolutamente nada por curar cegos, por fazer paralíticos andarem, por expulsar os irmãos menos infelizes. E, infelizmente, alguns irmãos usam desse dom para sua beneficência pessoal, enveredando muitas vezes para o campo da política, etc. O que de graça nós recebemos é uma obrigação por parte do espírita, de graça ele doar. Então, nós não temos também a prática dos chamados exorcismos. Não há no centro espírita a questão de amuleto, de talismã, de horóscopo, de cartomancia, pirâmide, mesmo porque os espíritos de luz, eles não se prestam à função de revelar ao encarnado o futuro. Por quê? Porque ele retiraria do encarnado a coisa mais importante que ele tem, que é o livre-arbítrio. Então veja, quando a gente começa no Espiritismo, o meu conselho é a leitura de alguns livrinhos básicos, como Nosso Lar, do Chico Xavier, e toda a coleção de André Luiz, o Violetas na Janela. Nós podemos assistir alguns filmes como Nosso Lar, As Cartas de Chico Xavier, Vidas de Chico Xavier. Podemos também assistir filmes com Amor Além da Vida. A novela também, que há muito tempo foi feita pela Rede Globo de televisão, que difundiu o Espiritismo, né, que é A Viagem. Enfim, o Espiritismo, nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro, ele não tem nada de mágico, ele não tem nada de místico. Ele é apenas, tão somente, um meio de, primeiro, instrução; segundo, um meio ou modo de vida; e terceiro, uma filosofia. Esse é o tríplice aspecto da doutrina espírita: religião, filosofia e modo de vida. Hoje nós sabemos que muitas pesquisas estão sendo feitas e comprovam, né, a reencarnação como uma coisa que acontece, viável, e que frequentemente nós nos damos conta, porque muitas vezes nós já conhecemos pessoas, nós já fomos e frequentamos determinados lugares. Enfim, cada encontro que nós tivermos, eu durante 10 a 15 minutos, eu vou escolher um tema, vou explanar sobre ele, e caso algum de vocês tenha alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai esclarecer e tentar fazer o melhor pela nossa doutrina. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Que Deus e Jesus os abençoe, e até breve, e até a próxima.